Você sente que está preso a pessoas, situações ou ideias que não fazem mais sentido para você? Está procurando mais leveza, paz e liberdade na sua vida? Se a sua resposta for sim, este vídeo é para você. Eu sou a Sil, do canal 1% Todo Dia, e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o desapego. Então, vem comigo. Desapegar não é deixar de amar, não é deixar de se importar. É reconhecer que a vida é feita de ciclos, e a vida pede mudança. E às vezes é preciso soltar o que já não faz mais sentido, que já não cabe mais em nós. É reconhecer que algumas crenças e algumas situações nos limitam. E quando aprendemos a soltar, abrimos espaço para uma vida mais leve, mais rica e mais em paz. Abrimos espaço para o novo, para expandir os nossos horizontes e para nos relacionar melhor com as outras pessoas também. Mas o que é o desapego? Desapego não é abandonar. Desapego é transformar, é deixar de resistir a coisas que já não funcionam mais, situações, coisas que já mudaram. E para nós é muito difícil. A gente se agarra às coisas e às pessoas como se elas tivessem que durar para sempre. E às vezes a gente tem que entender que nada é para sempre. Desapego não é abandonar, é transformar. É fazer com que o ciclo da vida continue a girar. Que coisas acabem para que outras comecem. É o renovar. E nós precisamos dessa renovação, porque senão nós ficamos parados, nós ficamos estagnados. E desapego também não é frieza. Desapego é sabedoria, algo que não nos foi ensinado. É você perceber que aquilo que você acreditava sobre você, ou sobre as outras pessoas, ou sobre determinadas situações, pode ser justamente o que te causava sofrimento. E que posteriormente causava sofrimento nas outras pessoas. Então, saber desapegar é um sinal de maturidade e de sabedoria. É entender que pessoas e situações foram importantes na nossa vida, mas que isso passou e que talvez o ciclo delas na sua vida e o seu ciclo na vida delas tenha chegado ao fim. E isso é muito libertador. Quando a gente entende o desapego como até um gesto de amor, as coisas ficam mais fáceis de entender. O desapego e o apego têm ligação direta com as nossas crenças limitantes, com o que nós aprendemos ao longo da nossa vida. As crenças limitantes são as ideias que nós aprendemos e levamos para a nossa vida como se fossem verdades absolutas. E a maturidade nos ensina que não existem verdades absolutas. Às vezes, nós nos pegamos pensando assim: a vida é assim mesmo, não tem jeito. Eu tô velha demais para fazer isso. Meu tempo já passou. Eu preciso seguir essas regras. As coisas são como são. Tudo isso são crenças que nos limitam e que não deixam que nós consigamos desenvolver o nosso maior potencial e extrair o que há de melhor em nós. Então, às vezes é preciso, sim, desapegar, soltar aquele passado, para que você possa enxergar à frente, dar um passo à frente, em busca de uma mudança realmente que vai te trazer resultados. Porque ficar parado, sempre achando que as coisas são como são e que nada pode mudar, que essas regras não podem ser quebradas, acaba adoecendo o nosso corpo, a nossa mente, acaba nos diminuindo e nos colocando no lugar onde nós não queremos estar, que é o lugar de vítima, que é o lugar de sofredor. Estas crenças travam o nosso comportamento e nos impedem de evoluir. Agora, eu gostaria que você fizesse um teste. Pense numa crença limitante. Pense em algo que você acha que você não pode fazer ou que é impossível para você. E aí, você reflita: mas isso é realmente verdade? Isso faz sentido mesmo, ainda para a pessoa que eu sou hoje? Pensar igual eu pensava lá atrás, quando eu tinha 15, 16, 18 anos? Será que hoje, na minha idade adulta, isso ainda faz sentido? E provavelmente você vai se dar conta de que não faz mais sentido. Então reflita.
Faça um exame de consciência e reflita. Essas minhas atitudes ainda fazem sentido hoje? Esses amigos, esses lugares que eu frequento, essas pessoas com que eu me relaciono, o meu relacionamento, está fazendo sentido? Está me fazendo feliz? Está me fazendo evoluir? Ou está me deixando parado? Desapegar de pessoas não é deixar de amar. É parar de sofrer e parar de causar sofrimento também. Às vezes nós estamos mantendo laços que nos ferem e que já não nos reconhecem mais. Às vezes naquela situação, naquele relacionamento, você não se reconhece mais. Existe uma frase que diz assim, é quando o laço vira nó. E nó aperta e machuca. É quando os pensamentos e os desejos já não são os mesmos. Nós gostávamos de fazer tais coisas que hoje já não gostamos mais. Ou que um continua gostando e o outro já não gosta mais. Enquanto as coisas fazem sentido e quando nós conseguimos conversar e resolver as questões que fiquem os dois satisfeitos, é válido que essa relação continue. Mas pode acontecer de não dar certo. Pode acontecer de se tentar tudo e não dar certo. E aí ficam duas pessoas sofrendo, vivendo o que se chama de solidão a dois. E isso é mais comum do que se imagina. Dizem que a maioria dos casais que nós vemos por aí, no shopping, no supermercado, estão apenas se arrastando numa relação que não faz mais sentido por conveniência, por comodismo, por crenças que acham que tem que viver assim a vida inteira e que a vida é assim mesmo e tem que se arrastar assim até o fim da vida. E vão percorrendo o caminho duas pessoas infelizes. E isso não é bom para nenhum dos dois. Se agarrar em situações por crenças é sofrer por medo de sofrer, por medo de enfrentar o desconhecido. Mas esse desconhecido pode trazer imensas possibilidades de coisas novas que nós, vivendo ali naquele mundinho fechado, não enxergamos. Eu li uma frase que eu achei muito interessante e muito boa para nós refletirmos. Eu vou ler para vocês. Diz assim: aceitar é duro, mas é necessário. Aceite a dor, viva o luto, mas não se prenda. Não se prenda na dor. Faça isso com gratidão e respeito pela história vivida. Pratique o perdão, inclusive o próprio, inclusive se perdoar. Perdoe ao outro e a si também. Muito legal, né? Depois que você solta o que está te prendendo, o que está te amargurando, você abre um espaço. E nesse espaço você vai escolher o que você vai plantar. Pode ser que você escolha estar no presente agora, se refazer sozinho a partir desse exato instante, cercar-se de pessoas que te inspirem, fazer coisas que você nunca fez, se dar essa oportunidade. Talvez cultivar o silêncio, voltar para a sua espiritualidade. Talvez você não queira muita gente, badalação, um novo relacionamento. Talvez você só queira voltar para dentro de si, para dentro da sua espiritualidade e se reencontrar como ser humano. Fazer menos o que te pesa e mais do que te eleva. Isso é muito poderoso. Buscar coisas novas que te dê aquela alegria genuína, que te traga de novo, que te faça florescer novamente, que te faça sorrir de maneira genuína, de maneira honesta e espontânea. O encerramento é um ato de coragem e é um ato de generosidade. É você não se enganar e não enganar aos outros. E isso te liberta, te deixa mais leve. E você se sente realmente uma pessoa verdadeira e honesta. É abrir mão do controle e deixar seguir o fluxo da vida. Porque é assim. Não existe vilão e não existe herói na jornada da vida. Não existe bem ou mal. Somos apenas seres humanos procurando evoluir e procurando o nosso caminho. E cada um tem um caminho que é só seu. Nem sempre os caminhos coincidem. E às vezes, em algum momento da estrada, cada um tem que pegar o seu caminho. Lembre-se que a vida pede movimento. A vida pede que
a gente avance. Senão, nós ficamos como a água parada. E a água parada, ela apodrece. Ela vira pântano. A água de um rio, ela corre. Ela segue o fluxo. E ela está sempre se oxigenando. Já a água parada, ela vai perdendo o oxigênio. E ela vai se transformando em outras coisas. E deixa de ser aquela água limpa que ela deveria ser. E o mesmo acontece conosco. Às vezes, nós estamos infelizes no trabalho. Um trabalho sufocante, massacrante, que não te dá o retorno esperado. E você fica com aquele medo, o medo do desemprego, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo te paralisando. E você cada vez mais infeliz e adoecendo. E quando você adoecer, você vai perder o seu trabalho. E você vai ter que procurar outro. Então, às vezes desapegar, não estou dizendo aqui para ninguém pedir demissão do trabalho, mas talvez desapegar de atitudes suas dentro do trabalho, que talvez estejam te prejudicando. Ou desapegar de hábitos antigos. Ou desapegar de algumas amizades no trabalho que possam estar te sugando a energia. Ou até buscar realmente um outro trabalho que te dê mais satisfação, que talvez nem te dê tanto retorno financeiro, mas que te dê mais leveza, mais paz de espírito, para que você possa aumentar a sua produtividade, a sua criatividade, e que você possa fazer com mais alegria. Então, em todos os aspectos da nossa vida, em algum momento nós temos que desapegar. Você já se sentiu assim? Que parece que você está carregando coisas demais, né? Pessoas demais, crenças demais, e está se sentindo sobrecarregado? Então alivie o seu peso. E alivie o peso de outras pessoas também. Porque às vezes nós não paramos para pensar, mas às vezes nós somos o peso que outra pessoa está carregando e não nos damos conta. Às vezes você se torna um peso para outra pessoa, porque nós costumamos sempre falar ou de nós, né, ou do outro. Ah, porque eu faço tudo certo, o outro é quem faz errado. Mas às vezes é preciso refletir que nós também, às vezes erramos, e muito. E às vezes nós nos tornamos um peso para outra pessoa. Nesse apego disfarçado de dedicação, de amor, ou de generosidade, ou de caridade. E isso se torna um peso para outra pessoa. Então por hoje foi isso. Se você gostou, se você achou que faz sentido isso que eu acabei de te falar, então você comenta o que você achou. Comenta aqui que eu vou ficar feliz em saber. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê em breve. Uma vida leve e feliz.